Olá, pessoal. Aula 10 de Economia Regional e Urbana, disciplina do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Hoje essa aula 10 vai versar sobre o tema da econometria espacial. Primeiro, depois de uma introdução, a gente vai detalhar bastante o que a gente chama de análise exploratória de dados espaciais e os modelos de econometria espacial. Na apostila de Economia Regional Urbana, de minha autoria, esse tema é abordado no capítulo 6, entre as páginas 97 e 104. Como eu estava dizendo um pouco antes, nós vamos também, num outro dia, com o monitor, né, o Breno, vamos fazer um uso aí do Geoda, que é o software, um dos softwares que trabalha com dados espaciais, né? E muito bom, por sinal, vou avisar vocês antecipadamente. Após uma breve introdução, vamos falar sobre os dois tópicos dessa aula de econometria espacial, quais sejam o que a gente chama de AED, análise exploratória de dados espaciais, e depois os modelos de econometria espacial. Muito bem. Qual é a dessa aula de hoje, né? Ou seja, a agenda dos principais pontos, né? Quais objetivos a gente tenta atingir com essa aula de hoje? Muito bem. Vocês devem ter feito econometria 1, no curso tem até econometria 2 também, além das disciplinas de estatística. Muito bem, aqui o ferramental econométrico que a gente vê aí nessas disciplinas de econometria ajuda bastante nas análises empíricas, ou seja, quando você tem dados sobre um determinado assunto ou fato econômico e a gente quer tentar fazer relações entre as variáveis, tentar relações de causa e efeito, tentar explicar ou ligação entre variáveis. Muito bem. Isso a gente viu bem, essas análises empíricas nas disciplinas de estatística, principalmente de econometria. Agora, de novo, assim como a teoria econômica, a dimensão espaço foi inserida de maneira insuficiente no começo da discussão da análise econômica, e aqui também na econometria também não foi diferente, né? A dimensão espacial ficou de fora. Então, esse motivo de dar nessa disciplina Economia Regional e Urbana, falar sobre modelos também de econometria, e além dessa análise exploratória, é porque é uma tentativa de colocar a dimensão espaço, né, na análise econômica, nesse caso específico, sobre as análises empíricas. A gente vai perceber que tem algumas situações em que é fundamental olhar e tratar fazer essa análise empírica de uma maneira diferente, porque existem interações no espaço dessas variáveis econômicas, e aí a gente tem que incluir a variável espaço, né? Então, vão ter métodos específicos para fazer isso, os dados espaciais, o jeito de você preparar é um pouquinho diferente do que na econometria tradicional, né? Tem alguns métodos que são mais adequados, que inclui análise espacial, tem outras discussões que não é necessário incluir a variável, a dimensão espaço, e finalmente existem muitos pacotes estatísticos, alguns pacotes estatísticos espaciais, em particular a gente vai usar isso aqui chamado Geoda, provavelmente vou só mostrar alguns dos resultados na aula de hoje, né? Mas a utilização mesmo do Geoda será na aula com o monitor, né, que vai fazer passo a passo e tentar mostrar para vocês. Muito bem. A ideia, então, é inserir análise espacial nas análises empíricas de economia. Tá? Isso também só foi possível mais recentemente, não só por conta daquele viés teórico que eu falo para vocês, da metodologia de análise econômica da economia tradicional ou mainstream, né? Não só por causa daquele viés, mas também porque era difícil você conseguir lidar com essas variáveis, com esses dados espaciais, né? Não tinha capacidade de processamento dos computadores,
hoje tem, hoje a gente consegue lidar e colocar, né? E até com a evolução da informática, foram criados sistemas de informação geográfica, né, que a gente chama de GIS em inglês, Geographical Information System, ou SIG em português, né, Sistema de Informação Geográficas, que nos consegue atribuir a pontos no espaço, consegue atribuir variáveis econômicas. Então, por exemplo, eu desenho lá no mapa o estado de São Paulo e atribuo alguns parâmetros econômicos para o estado de São Paulo, ou para a cidade, ou para algum bairro, ou para uma micro-região. É possível fazer isso usando esses novos sistemas de informação geográfica, né? Então, é isso. A econometria espacial também evoluiu e avançou também por conta disso, por conta, né, do avanço na tecnologia, ajudou bastante. E essa percepção de que o viés, embora ainda tenham muitos economistas aí que continuam tendo um viés contra a, a, a importância da variável espaço, né? Essa resistência diminuiu bastante, caiu bastante aí ao longo do tempo, eu diria. Então, é isso. Os métodos quantitativos da matemática, da estatística e da econometria foram avançando de modo a incluir agora a variável espaço, e aí nasce a econometria espacial, principalmente através de um trabalho de um economista que chama Anselin, escreve Anselin, é americano, na verdade, acho que é a Universidade do Arizona, um trabalho de 1988, e de lá para cá evoluiu bastante o assunto da econometria espacial. Tá? Então, uma coisa que a gente observa também, e muitos dos meus alunos, e do veneziano também, alunos de monografia 1 e 2, né, têm conseguido utilizar esse ferramental de econometria espacial, têm usado a AED e um modelo de econometria espacial, muitas vezes só a AED, muitas vezes complementado pelo modelo de econometria espacial para fazer estudos acadêmicos, no caso das monografias dele. Né? Só como exemplo, um dos trabalhos aí, inclusive uma menina que é aluna dessa turma aqui, a Tatiane Binelli, o trabalho dela é avaliar como que o emprego e a produção agrícola mudou aí ao longo do tempo, os seus padrões espaciais. Ou seja, quais são, né, essas áreas do Brasil, quais são as micro-regiões, no caso dela, que tem mais emprego e produção na área de agricultura ou agrícola como um todo, e como que isso variou ao longo do tempo, né? Então, ela está criando alguns mapas, fazendo o que a gente chama de AED, Análise Exploratória de Dados Espaciais, mostrando, né, a disposição na geografia, né, no espaço, dessa variável, no caso dela, produção agrícola e emprego agrícola. Então, tira 4 fotos, uma em 91, outra em 2000, outra em 2010 e outra em 2018, e mostra como evoluiu. E a gente consegue mostrar coisas e provar, né, coisas que a gente ouve por aí, como, por exemplo, nova fronteira agrícola. Você consegue mostrar que uma boa parte do emprego agrícola, que antes era concentrado nas regiões sul do Brasil e Sudeste também, né? Como isso vai expandido em direção ao Centro-Oeste, algumas partes da região Norte e no centro de alguns estados nordestinos, tais como Maranhão, Piauí e Bahia. Então, a gente vai ver isso daí também na aula privada, mas na aula particular do Geoda, mas o interessante é que tem muitos estudos acadêmicos, mestrado, doutorado, mas também monografia. Já tem um outro aluno, Murilo, que o assunto dele é mostrar os padrões espaciais dos setores de saúde de alta especialização, como que isso também mudou, tem algumas... Tá, ele também usa os mapas daqui da AED para mostrar como que isso mudou ao longo do tempo. E aí a gente observa algumas coisas interessantes, tais como Barretos, né? A micro-região de Barretos, que fica no norte do estado de São Paulo, ela é bastante especializada na medicina dos serviços de saúde de alta especialização. Né? Quem diria, né? A gente pensa que esses serviços estão mais concentrados em São Paulo ou Rio, né? Mas a gente observa também aí
pontos do Brasil inesperados, tais como Barretos, Goiânia e Teresina. Né? O trabalho dele mostra isso. Fiquei bastante surpreso com o resultado. Então, aqui essa aula de hoje é bem isso, né? Mostra que tem uma frente bastante grande para estudos acadêmicos, estudos de monografia, etc, etc. Tudo bem. Agora, o fenômeno econômico tem que ter relação direta com o espaço, né? Ou seja, mudar ou ter alguma variação no espaço, né? E nem todos os assuntos têm, né? Alguns assuntos são realmente só mudam com o tempo. Porque a econometria, a gente vê lá, faz aquelas análises de séries de tempo, de cross-section, né, que é dados seccionais, e também o painel, que é uma mistura do cross-section com a série de tempo. E faz essas análises, e para algumas variáveis, o espaço não é tão importante assim. Mas para muitos temas, o espaço acaba aparecendo. Então, alguns deles aqui a gente está mostrando, estou citando só alguns deles, como agricultura, que eu acabei de falar, logística, criminalidade, mercado imobiliário, mobilidade urbana, desenvolvimento regional. A importância do espaço é bem premente, né? Por exemplo, criminalidade. Você observa que tem bairros que são vizinhos de outros bairros que têm alto nível de criminalidade. E parece que eles formam até aglomerações ou clusters, né, de criminalidade. Então, ou seja, dá a impressão de que criminalidade é um fenômeno, tem um transbordamento espacial. Tá? Ele passa de um bairro para o outro. E isso faz até sentido, né? Porque um cidadão que são áreas que são mais que acontecem mais crimes, os criminosos eles costumam circular nessas áreas vizinhas também. Então meio que se espalha ou transborda a criminalidade de um fato de um lugar para o outro. E aí formando essas aglomerações de áreas de alta criminalidade ou áreas de baixa criminalidade. Agricultura é a mesma coisa. Você tem uma área que tem produção de soja, né? Então, aí, até para a própria expansão natural dessa produção de soja, você não vai procurar uma área a 500 quilômetros de distância, você vai procurar uma área vizinha para expandir a sua produção de soja. Né? Então, você começa a ter municípios um perto do outro de produção de soja só por causa disso, porque eles teve esse transbordamento ou esse espalhamento da produção de soja de um município para o outro. Mercado imobiliário, você costuma ter, né, também em bairros, aí olhando agora o recorte do bairro, né, você costuma ter aí bairros que têm prédios mais caros, vizinhos de outros que estão prédios e casas mais caras, né? Também formando aglomerações de imóveis de mais alto valor e também, eventualmente, você pode ter também imóveis de mais baixo valor próximos de outros imóveis de baixo valor. Questões de mobilidade urbana, desenvolvimento regional bastante, municípios que crescem mais rapidamente acabam afetando os municípios vizinhos, até por conta de esse dinamismo regional, acaba espalhando para os outros municípios, porque também pessoas que moram nesses outros municípios vão trabalhar nesse município dinâmico, ou o dinamismo econômico de um município passa para o outro através, né, de relações de insumo e produto, né? Eu compro do município vizinho os meus insumos, uma série de coisas também mostra que o desenvolvimento regional também tem o espaço como sendo uma variável importante, né? A gente que viu aí teorias do crescimento regional, sabemos disso. Então, são vários temas no qual o espaço aparece com importância, como um foco importante de tem que ser levado em conta. E os recortes regionais? São vários tipos de recorte. A gente vai desde o recorte mais amplo, como as macro-regiões, no caso do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, até o nível de estado, nível de mesorregião ou micro-região, que são uns formatos aí do IBGE, no caso do Brasil, tá? Mas também tem região metropolitana, que são conjuntos de municípios, na verdade. Aí depois você tem o próprio recorte de município. Dentro de município você tem distritos ou áreas postais, né? Distrito pode ser chamado de bairro também, né? E depois você tem áreas postais, que são
referenciados, né, geograficamente pelo CEP, né, o Código de Endereçamento Postal. Então, você tem vários recortes regionais, e aí você estuda esses temas com vários recortes. Que nem no caso da Tatiane, que está estudando a agricultura, o recorte lá é um recorte de micro-região, a gente achou importante. Micro-região, de novo, é um conjunto de municípios no entorno de um município maior. Bom, enfim, é isso. Muitas vezes, então, é isso, é importante levar em conta o aspecto espacial, tá? Então, se você, no seu trabalho de econometria tradicional, percebe que o fenômeno espacial é importante, né? Volta um slide, até por conta desses temas aqui, principalmente, né? Você tem aí algumas coisas que tem que ser levado em conta, que quase que com certeza, se a resposta for sim para essas perguntas aqui, você tem uma dimensão espacial que tem que ser levada em conta, tá? Se é indiferente ou não onde você está localizado, tá? Por exemplo, preço dos imóveis. Se você está localizado naquele bairro mais, né, de mais alta renda e caminha para em volta, você tem aí os imóveis da região a 500 metros de distância, 1 quilômetro, 5, 10 quilômetros, tendo esse preço, mais ou menos o preço mais alto, e depois outros bairros onde a situação inversa ocorre, então, provavelmente porque onde você está localizado é importante, tá? Faz sentido no meio de um bairro como Vila Olímpia, em São Paulo, né, o valor médio do imóvel é muito alto, até por conta disso, né? Os imóveis lá não só são de alto padrão, mas são vizinhos um do outro, e meio que então renda alta o preço acaba se espalhando pelos imóveis daquela região. Então, também a característica dos vizinhos, quando ela afeta o fenômeno, é importante. De novo, apartamentos de alto padrão, né, tendem a atrair outros empreendimentos de alto padrão na vizinhança, né? É raro você ver, a não ser por talvez alguma questão histórica, é raro você ver edifícios de alto padrão com alguns edifícios de baixo padrão no meio deles, né? E quando eu falo alto padrão, baixo padrão, obviamente não é análise de valor aqui, mas não é uma análise de, enfim, que uma coisa é melhor do que a outra, mas sim com relação ao preço, né? Alto preço versus baixo preço. E aí tem variáveis que se propagam no espaço. O exemplo que eu dei da soja. Eu me expando no município de Sinop, do Mato Grosso, que, aliás, é a terra do grande Rogério Ceni, né, técnico do São Paulo. O que acontece em Sinop? Alta produção de soja. E aí você expande para as áreas vizinhas e para os municípios vizinhos, tem motivos aí, e o motivo, no caso, é porque é a contiguidade, né? A área com o mesmo tipo de solo, propício à produção de soja, enfim, você tem economias de escala aí de produzir tudo junto, centralizado, do que espalhar e comprar uma propriedade a 1.000 quilômetros de distância, né? Então é isso. Então, nesse caso, a gente vai usar métodos espaciais, tá? Então, de algum modo, quando você justifica que essa análise empírica, né, de dados precisa usar os métodos, porque você está desconfiado que tem fenômeno espacial, né, ou porque os pressupostos são, né, o que você assume indica, que você assume na sua análise, indica que o espaço é uma variável importante, então nós temos que ir para a via da econometria espacial, tá? Não tenha dúvida. Então, e aí? E aí que econometria versus econometria espacial. Econometria tradicional, muitas vezes, não vai atender a necessidade em todos esses casos que eu estou falando para vocês aí, no qual a variável espaço é importante, tá certo? Tem um exemplo aqui, deixa eu ver. Preço do imóvel residencial. Vamos supor que eu estivesse tentando avaliar empiricamente numa cidade, sei lá, São Paulo, ou então Santos, pega o exemplo aqui da minha cidade, Santos. Quais são os determinantes do preço do imóvel residencial medido em reais por metro quadrado na cidade de Santos? Eu crio essa variável dependente aqui
Vou pegar dados para outras variáveis explicativas, tais como nível de acabamento, prédio, vagas na garagem, zoneamento, olha só, um monte de variáveis. Né? Aqui acabou repetindo aqui na página seguinte, mas então vamos ficar aqui com essas variáveis. No caso de Santos, aqui tem uma outra variável importante, que é a distância da praia. O imóvel, quanto mais próximo da praia, ou seja, a distância cada vez menor da praia, maior também tende a ser o preço do imóvel. Então, o que acontece? Essa variável, eu tenho de colocaria essa quinta variável, que é distância da praia, no caso de Santos. Mas mesmo que você olhar para uma cidade como São Paulo, BH, que não tem praia, você pensa aí nesses quatro variáveis, são variáveis importantes para tentar explicar o preço do imóvel residencial. Só que faltou uma variável aqui. Então, se eu pegar isso aqui, fizer um modelo tradicional, de econometria tradicional, o preço do imóvel versus essas quatro variáveis, talvez eu ache uma relação, né? Talvez os coeficientes dessas variáveis sejam significativos, expliquem uma parte do preço do imóvel. Eu mesmo fiz um texto há 9 anos atrás sobre exatamente isso, os determinantes do mercado, do preço dos imóveis em Santos. E naquela época, o modelo tradicional de econometria, sem a econometria espacial, mostrou que realmente essas variáveis são importantes para explicar o preço do imóvel. Mas tem uma variável importantíssima que está faltando aqui, que é o preço dos imóveis vizinhos. Uma terceira variável aqui, quinta variável, preço do imóvel vizinho. Por quê? Por conta, perceber isso, que preço, imóveis com alto preço residencial tende a atrair imóveis com preço residencial alto, e vice-versa quando você fala de preço dos imóveis, baixo preço do imóvel, né, tende a atrair baixos. Então, vamos supor, no seu prédio onde você mora, é caríssimo o apartamento, tá? Aí tem um terreno baldio ali, que era uma casa e foi demolida. Qual a tendência, se for alguém ali construir um prédio, qual a tendência de que tipo de prédio que vai ter ali? Quase que com certeza, quando alguém for construir um prédio ali. Provavelmente um imóvel de alto padrão, probabilidade bem alta. Por quê? Justamente porque essa é uma região que atrai pessoas com alto poder aquisitivo que podem pagar um preço maior por aquele imóvel. Então, aí você construir um prédio do lado de todos esses prédios de alto padrão, você construir um prédio de baixo padrão, ou seja, o preço do imóvel bem menor, não vai fazer sentido, né? Quem vai poder pagar as outras coisas, porque essa aqui também tende a atrair supermercados com preço mais caro, lojas, bares com preço mais caro. Então, acaba esse fenômeno do espalhamento, que eu chamo de transbordamento ou de espalhamento, é muito comum em econometria urbana, econometria regional e urbana, eu diria, né? Então, falta aqui sim uma variável, quinta variável, dizendo o preço dos imóveis vizinhos. Aí a gente vai ver como que trata isso na nova econometria, que é a econometria espacial. É possível tratar essa de maneira diferente, tá certo? Então aqui está repetido, mas eu consigo colocar no preço do imóvel algumas outras variáveis explicativas também, dados de acesso, acessibilidade, qual a distância do metrô, de trem, distância do centro da cidade, no caso de Santos, distância da praia, dados do distrito como amenidades urbanas, isso que eu vim explicando agora há pouco, né, de lojas, coisas parques que tem ali, tendem a ser mais caros num bairro de mais caro. Nível de criminalidade tende a ser menor, área total de favela tende a ser menor. Então, esses três conjuntos de variáveis aqui são importantes para explicar o preço dos imóveis. E aí, só que o preço do imóvel dos vizinhos. Então, é isso que eu queria enfatizar, que tende a ter preço do imóvel, o preço de imóvel tende a ter espalhamento espacial. Do preço
seu imóvel, e vice-versa. E como tratar isso? Bom, vai ter aí os métodos de econometria espacial. Então, lembra que em econometria tradicional você tem aí 5 hipóteses que não podem ser violadas quando você trata um modelo econométrico? Heterossedasticidade, autocorrelação, são 2 delas. E tem mais outras 3 que eu também não vou lembrar de cabeça. Faz muito tempo que fiz a disciplina de econometria. Não, estou brincando, mas enfim, essas 2 hipóteses, tá? De homocedasticidade e ausência de autocorrelação, são 2 hipóteses importantíssimas na econometria tradicional. Então, quando o espaço é importante, o que acontece nos vizinhos, ou seja, existe esse transbordamento, tem 2 hipóteses da econometria tradicional que vão ser violadas. E essas 2 hipóteses sendo violadas, você não pode mais utilizar o que a gente chama de MQO. Lembra na econometria? Método, como é que é? O método dos quadrados ordinários? Porque você violou as hipóteses, então não tem como usar MQO. E mesmo, em geral, quando acontece essa questão de espaço, os outros métodos tradicionais lá do ML, lá, multiplicador de Lagrange, ou os outros que eu não estou lembrado também agora, eles vão ter dificuldade. Você tem que tratar essas 2 violações, que são, no caso, a existência de dependência espacial e de estrutura espacial, que, na verdade, usando termos de econometria, se chama autocorrelação espacial e o outro se chama de heterogeneidade espacial. Então, essas 2 coisas aqui ocorrem quando existe esses fenômenos espaciais, no qual o espaço, né, o que ocorre no espaço é importante, né, o que ocorre num vizinho se espalha ou afeta o que ocorre no outro vizinho. Então, aí não pode ser econometria tradicional, tem que ser econometria espacial, certo? Quando os fenômenos espaciais violam essas hipóteses 2 aqui. A hipótese da autocorrelação espacial e da heterogeneidade espacial. Então, vamos falar sobre essas duas coisas aqui que acontecem nos nossos estudos espaciais. Todos esses que eu falei, desde a soja até a criminalidade, ao preço dos imóveis, acontece de aparecer essas 2 coisas aqui, autocorrelação espacial e heterogeneidade espacial. Vamos lá, dependência espacial. O que é isso? Dependência espacial é exatamente o que está escrito aqui. Existe efeitos de vizinhanças, tá? Ou seja, uma unidade econômica no espaço é vizinho de outra, elas são similares, elas são parecidas, ela tem um comportamento parecido. Ou então prédios vizinhos com alto preço do imóvel, ou então áreas de produção de soja alta, ou então nível de criminalidade baixa ou alta, dependendo, né, dos vizinhos. Então, quando você tem uma similaridade de comportamento com os vizinhos, é o que a gente chama de dependência espacial, tá? O espaço depende do que um acontece no outro. Se não houvesse essa dependência espacial, aí você trataria com a econometria tradicional. Mas, como esse fenômeno é espacial, né, não tem jeito, não tem como ignorar, né, ocorrem esses efeitos de vizinhança, então eu tenho que usar um método de econometria espacial. Tá? Essa dependência aqui é medida pela autocorrelação espacial. Não a autocorrelação temporal lá da econometria tradicional, mas a autocorrelação espacial, ou seja, né, 2 unidades vizinhas se têm relação no espaço, ou seja, uma autocorrelação entre elas. Uma afeta a outra. Um prédio de alto padrão afeta o outro prédio de alto padrão. Né? Uma unidade que produz soja afeta a outra que produz soja, e assim por diante. Então, tudo que Tobler já dizia em 70, que tudo depende de tudo. Só que eu dependo mais do que está próximo, não é certo? É aquela história, né? O que tem ali, o que o vizinho afeta
um ao outro. Então, esse fenômeno é chamado de dependência espacial. Então, voltando no slide, é esse primeiro fato aqui. E o segundo fato da heterogeneidade espacial. Isso, heterogeneidade espacial, é quando no espaço existe uma certa variável, ela tem uma diferença estrutural no espaço. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplinho aqui. PIB per capita em no estado de São Paulo, eu observei num estudo que eu fiz em 2018, junto com o professor Francisco Marcelo, lá de Estatística, trabalho sobre competitividade dos municípios, que era medida pelo PIB per capita. E a gente observou que tinha algumas regiões do estado de São Paulo que o PIB per capita era mais baixa. Então, os dados eram estruturados desse jeito. No oeste do estado, o Vale do Paranapanema, no leste, que é a divisa com o estado do Rio, e no sul, que é a divisa com o Paraná, principalmente o Vale do Ribeira, você tem baixo PIB per capita. Então, a estrutura dos dados é assim. Tem uma região ali, 3 regiões no caso, de baixo PIB per capita e 2 regiões de alto PIB per capita, que é o centro do estado, centro, diria, de São Paulo, subindo até Campinas, Americana, é aquela região que vai até Limeira, e uma outra região no norte do estado, que vai desde Ribeirão Preto até, sei lá, São José do Rio Preto e os municípios vizinhos, no norte do estado de São Paulo. São regiões de PIB alto, PIB per capita alto. Tá? A gente observou isso. Então, quando você tem uma estrutura heterogênea no espaço, tá? Blocões de dados, né, numa região é de um jeito, na outra região é de outro, você tem uma heterogeneidade dos dados, né? E então os dados são, né, heterogêneos no espaço. Ou seja, existe justamente o contrário daquela hipótese da homocedasticidade, existe uma heterocedasticidade espacial. Tá? Variação em relação nas variáveis, relações econômicas, elas variam através do espaço. Em certas regiões do espaço é de um jeito, em outras regiões do espaço é de outro. Então, vejam vocês, 2 problemas: dependência espacial e heterogeneidade espacial. Como isso aqui não pode ser tratado na econometria, tivemos que desenvolver os métodos da econometria espacial. Aliás, a econometria tradicional jogou isso para aqui debaixo do tapete durante muitos anos. Então, aí, a partir de 88, aí tem sido desenvolvido os métodos quantitativos para lidar com uma econometria, no qual o espaço é primordial, é muito importante. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui nessa disciplina, e o que o Geoda ajuda a gente a fazer, são essas 2 coisas. Ela, né, ajuda a fazer uma que a gente chama de análise de econometria espacial. Tanto uma análise exploratória, que muitas vezes basta, por exemplo, um trabalho de monografia. Quase todos os meninos aí que estão fazendo as monografias comigo estão fazendo AEDs, usando a AED de uma variável ou outra, que é uma análise exploratória, daqui a pouco eu vou explicar melhor do que se trata, dos dados espaciais, ou seja, mostrar como esses dados estão dispostos no espaço, tá? Sem tentar explicar causalidade ou tentar explicar os dados. Produção agrícola de soja, ao longo dos 40 anos, ela foi se movendo da região sul, principalmente sul, para as regiões centro-oeste e depois um pouco norte e nordeste, dentro, no meio do país. Com a ED eu mostro isso. Tá? Agora, o que explica a produção de soja, se é sei lá, tipo de terreno, ou se é presença de infraestrutura, ou se é PIB dos municípios vizinhos que compram, ou se, sei lá, quais variáveis que a gente costuma fazer no modelo de econometria, tentar ver uma análise empírica. Aí uma outra coisa, que é justamente elaborar um modelo de econometria espacial. Então, são essas 2 coisas aqui que a gente tenta fazer, tá? Análise exploratória, ou seja, padrões espaciais, mostrar nos mapas como que a variável se dá, e aí depois tentar explicar como que os determinantes dessa variável,
que é o modelo de econometria espacial. Beleza, então é isso que a gente vai tentar fazer. Muito bem. Tá. Assim como para fazer o estudo de econometria tradicional, a gente precisa inserir os dados. Então, vocês vão lembrar, no R, né? O professor Diogo, sei lá, acho que a Daniela, gostam de usar o R como software, mas também tem aí vários softwares aí para fazer econometria. A gente tem que inserir informação nas planilhas, ou uma planilha de Excel, ou depois você traz para dentro, importa para o software e tal. Aqui é um pouco diferente. Aqui você tem que entrar esses dados, só que os dados são georreferenciados. Em outras palavras, eu tenho que vir com o mapa. Tá? Então, eu estou trazendo aí uma planilha com, sei lá, o PIB per capita, daí o que mais que pode trazer? Emprego, valor da produção. Eu estou entrando com esses dados. Só que eu estou entrando com esses dados, PIB per capita, emprego, valor da produção, para as regiões geográficas, para um recorte geográfico. Então, a relação geográfica é importantíssima. Ou seja, eu vou entrar o PIB per capita do município de São Paulo, o emprego do município de São Paulo. Vou entrar o emprego, o valor da produção do município de São Paulo na primeira linha. Na segunda linha, eu vou entrar os mesmos dados de um outro município, sei lá, Guarulhos, e depois Campinas, e depois Santos, e assim por diante, até os 645 municípios de São Paulo, se é que é esse o seu recorte regional. Entendeu? O dado georreferenciado é isso. Para cada dado que você entra, para cada observação, eu tenho que ligar uma relação, fazer uma relação geográfica. Tá? Ou seja, eu estou colocando para os dados econômicos para unidades geográficas, seja município, estado, seja o que for que você escolheu. E como que faz isso? Bom, aí preciso de uns softwares especiais. O Geoda, que é o que a gente vai usar, ArcGIS, que o pessoal de arquitetura usa muito esse outro software aqui. O R e o Stata, que vocês conhecem de outros carnavais, ou seja, o carnaval aí, no caso, é a econometria tradicional, também processa dados georreferenciados. O importante é que esses dados entram em um mapa. Tá? E aí, no Geoda, você vai ver depois, eu tenho que descolar um mapa de São Paulo, das micro-regiões, ou dos municípios, ou dos estados, sei lá, arrumar esse mapa, e aí, uma vez que você entra no Geoda, esse mapa, aí sim que você entra os dados, as informações para cada unidade geográfica. Tem um jeito de você entrar aí, sei lá, o PIB, o emprego, o valor da produção para cada município, para cada microrregião. A gente vai ver isso depois no Geoda. Mas é isso, tá? Então, lembrando que essa econometria espacial é diferente da econometria tradicional, porque você precisa de mapa. Você tem que entrar dados para as áreas geográficas que você está estudando. Tudo bem até agora, pessoal? Sim, professor. Beleza. Vamos tocando, então. A ED e modelos de econometria espacial. Muito bem. Tá. Eu entrei dados para a cidade de São Paulo, entrei dados para a cidade de Campinas, para Guarulhos, todas aquelas 3 variáveis econômicas. Beleza. Só que é o seguinte, como que eu sei onde fica São Paulo, onde fica Guarulhos, onde fica Campinas? Tá, na nossa cabeça aqui, a gente até sabe mais ou menos onde fica cada cidade. Por exemplo, Campinas fica ao norte de São Paulo. Ribeirão Preto também fica ao norte de São Paulo. Ribeirão bem mais para o norte do que Campinas. Como colocar isso? Como colocar no espaço? Então, como, em outras palavras, como que eu sei que um município é vizinho do outro? Deixa eu ver se tem um mapa aqui. E eu já volto. Aqui. Beleza, então tá aqui o município de São Paulo. Olha ele bonitão. Aqui, marrom, nem dá para ver direito, porque tá cheio de município marrom vizinho de São Paulo. Como é que eu sei onde é Campinas? Campinas é mais ou menos aqui, ó. E Ribeirão Preto é mais ou menos aqui. Tá, eu sei, mas como que eu, enfim, mostro para o mapa e falo, ó, São Paulo é vizinho de Guarulhos, São Paulo é vizinho de Osasco, vizinho de São Bernardo, mas não é vizinho de Campinas.
Quem que é vizinho de Campinas? Aqui. Ah, Vinhedo. Não, Vinhedo não é não. Valinhos é vizinho. Indaiatuba, Sumaré, Hortolândia, Jaguariúna, etc, etc. Então, o mapa precisa saber isso de algum jeito, como que as unidades espaciais interagem, são próximas ou não uma da outra. Ou seja, eu tenho que informar quem é vizinho de quem, de algum jeito, para poder entrar os dados e depois fazer esse mapa lindo que você está vendo. Como que se faz isso? Voltando lá onde nós estávamos, criando uma famosa matriz de pesos espaciais, tá? Que aqui no software eles chamam de matriz W. W de weight, né? Que weight em inglês é pesos, né? Peso. Então, a matriz de pesos é a matriz W, e aí tem vários tipos de maneiras de você informar como os municípios são, como que faz, por exemplo, no mapa de São Paulo, para dizer qual município é vizinho de quem. Então, olha só, tem vizinhanças. Eu posso, a matriz de peso espacial, eu posso informar que São Paulo é vizinho de Guarulhos. E eu vou dizer o seguinte: se o município tiver fronteira a leste, oeste, norte ou sul, vai ter o valor 1. Se não for, se não tiver conexão, ligação, então o número é 0. Esse movimento de 1 e 0 para cima e para baixo é igual ao movimento aqui, ó, de uma torre no jogo do xadrez. Não sei se vocês sabem jogar xadrez ou não, mas como que eu digo que o município B, quem é vizinho dele? Só quem tiver a norte, a sul, a leste, a oeste. Então, esse aqui é um vizinho, um cara que está acima, tem fronteira, então eu marco como 1. Então, esse cara é vizinho desse. Quem mais que é vizinho desse? Quem está ao sul, quem está a leste, quem está a oeste. E esse cara aqui que está a noroeste? Bom, se for o movimento da torre, se a minha matriz de peso espacial for a matriz torre, este cara não é considerado vizinho, mesmo que ele tenha esse contato pequeno aqui. Nem esse, nem esse e nem esse. Então, aí alguém inventou uma outra modo de você ter uma vizinhança binária de 0 a 1, de acordo com os movimentos da rainha do xadrez. Não sei se vocês lembram, mas uma rainha ela anda para frente, para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito, e também anda na diagonal. Isso significa o seguinte, que do município A, quem tiver para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo e na diagonal, eu considero vizinho. Tá certo? Então, só para isso dessa parte aqui, vocês não vão ter que fazer isso, não tem que se preocupar, mas só para dizer que, voltando no slide, como que eu sei quais municípios, quando eu estou criando o mapa, botando dados, como que eu sei quem é vizinho de quem? Como é que eu sei? Bom, tem muitos modos. Tem o modo torre de ser, que é marcar assim, ou tem o modo rainha de ser, que é marcar desse jeito. Então, eu sei que esse são vizinhos, mas que esse cara aqui não é vizinho. Então, aqui, sei lá, que cidade, vamos supor, São Paulo está aqui. Que cidade que está aqui perto? Osasco. Qual que é a próxima? Carapicuíba. Então, Carapicuíba não é vizinho de São Paulo. Por quê? Porque ela está aqui, mas não está nesse nível, no próximo nível. Tá certo? Então, o software faz isso, reconhece isso, e tem outros modos de você calcular, dizer quem é vizinho ou quem não é, de acordo com a distância inversa. Quanto mais distante, eu dou um peso menor, 1 sobre D. Quanto menos distante, eu dou um peso maior. Então, vamos lá naquela página de novo. Ou seja, esse cara aqui, ele está próximo, distância pequena. Esse aqui já está mais distante. Esse aqui está bem distante, então eu não vou dizer que esses caras são vizinhos. Eu falo, se a distância for até 5 quilômetros, é vizinho. Passou de 5 quilômetros, não é mais vizinho. Eu posso também decidir isso. Tá? Como que o geoda, que é o que nós vamos usar, como que o geoda faz? Ele diz para você qual que você quer. Você pode escolher. Como que eu digo quem é vizinho de quem? Mas 9 entre 10 economistas espaciais da área de economia regional e urbana
acaba usando a rainha mesmo, né? Que é esse daqui. Então, esse município aqui não é vizinho de A, mas todos os marrons são, tá? Esse branquinho, ele é vizinho deste cara aqui. Esse é vizinho deste, mas não do A. E assim por diante, usando o rainha ou torre ou algum outro que você crie, né? Matriz de peso espacial, seja lá o que for, não importa. Eu vou definir quem é vizinho de quem. No caso do Geoda, olha o que ele faz. Deixa eu mostrar, volto para o mapa aqui. São Paulo e Santos são municípios, são vizinhos? O que ele faz? Ele vai ver se eles têm fronteira comum. São Paulo e Santos têm fronteira comum? Não. Então, eles não são vizinhos. Aí a matriz de peso espacial vai dar 0. Tá? E São Paulo e Guarulhos são vizinhos? São. São Paulo está aqui, Guarulhos está aqui. Então, por quê? Porque eles têm fronteira junto, tem fronteira entre os dois municípios. Aí ele marca já como município vizinho. Então, é assim que o Geoda faz. Não precisam se preocupar quanto a isso, porque ele já calcula, já usa vários tipos de matriz espacial. Você informa a rainha, ele faz desse jeito, de modo como o município que tem fronteira. Beleza? Aqui dei um exemplo rapidinho, depois vocês dão uma olhada, das 5 regiões do Nordeste. Vou até pular isso aqui, mas porque eu já mostrei como que funciona. Mas, tipicamente, uma região, ela é o norte, que é esse verde, o nordeste é amarelo, centro-oeste é azul, roxo, sudeste e o marrom é o sul. Como que eu sei se elas são vizinhas ou não? Dá uma olhada se tem fronteira. Se tem fronteira, você marca 1. Se não tiver fronteira, você marca 0. Por exemplo, o sul e o centro-oeste são vizinhos? Tem essa pequena fronteira aqui no Mato Grosso do Sul com o Paraná, né? Então, eu vou marcar, ó, sul e CO centro-oeste. Cadê? Centro-oeste vem aqui e o sul vem aqui. Opa, tá dando 0, como é que pode? Tá errado, porque eles têm fronteira, sim. O sudeste tem fronteira com o centro-oeste? Centro-oeste. Sudeste com centro-oeste tem 1. Então tá errado aqui esse 0 aqui, porque tem fronteira do Paraná com Mato Grosso do Sul, sim. E assim por diante. Sudeste, Sudeste, tem fronteira com o Norte? Vamos ver. Sudeste e Norte, 0, não tem fronteira e de fato não tem. Então tem vários modos de você medir fronteira, normalizar, não se preocupe quanto a isso. Tá. AED. Vamos entrar agora na AED. Provavelmente vocês vão precisar fazer uma AED lá no trabalho de apresentar no fim do semestre. Então, no caso da AED, para que serve a AED? Em 3 passos, a gente tenta mostrar tendência espacial geral do fenômeno, padrões ou até outliers, ou seja, alguns que são fora da curva, né? Números que são fora da curva, tendência espacial geral do fenômeno. Então, por isso que eu digo que dá para fazer uma monografia em economia regional urbana só fazendo uma AED. Porque o que a gente faz é tendência espacial geral do fenômeno. Por exemplo, alguém pode fazer os padrões espaciais do emprego industrial no Brasil por micro-regiões. Ou seja, eu quero ver como estão espalhadas as micro-regiões, como se dá um emprego por micro-região. Será que tem região que tem mais emprego, outros que tem menos emprego? Então, a ED é a parte mais fácil, vamos dizer assim, da econometria espacial. A segunda parte, que a gente vai ver mais para o fim, é o modelo de econometria espacial, que aí é a tentativa de tentar explicar, tá? Achar determinantes. O que impacta o PIB per capita? Tem, sei lá, 4, 5 variáveis. Aí fazer um modelo. Mas antes de fazer o modelo, eu posso tentar ver
uma tendência espacial geral para alguma variável. Por exemplo, o PIB per capita dos municípios de São Paulo. Já vou mostrar daqui a pouco. Como que eu faço isso? Através de 3 passos. Mas antes de falar dos passos, o que às vezes acontece é que tem municípios que têm aglomeração positiva ou negativa de uma certa variável. Por exemplo, aglomeração de bairros com alto preço nos imóveis, ou aglomeração de municípios que têm alto PIB per capita, ou aglomeração de municípios que têm um baixo PIB per capita. Isso aqui a gente também pega quando você faz a tal da AED. Então, a AED, e no caso de vocês aqui da turma de apresentar no fim do ano, realmente a gente só vai fazer a AED, não vai precisar exibir um modelo de econometria espacial, não, só a ED já está bom. Temos que aprender esses 3 passos aqui, que são bem tranquilos. Realmente, o Geoda ele é bem fácil. Entrando os dados direitinho, você consegue fazer esses 3 passos facílimo. O primeiro passo é o efeito visual verificar visualmente aquela variável. Por exemplo, PIB per capita, como é visualmente? Quem tem mais PIB per capita, depois em segundo lugar, depois em terceiro lugar, depois em quarto, em quinto lugar? Como é que se dá isso? Um efeito visual. Me mostra no mapa. É o primeiro passo. O segundo passo é verificar se tem efeito espacial global. Efeito espacial global é o seguinte: essa variável que você está estudando, ela tem espalhamento espacial, ela tem transbordamento espacial, é importante você incluir uma análise de espaço ou não, porque nem toda variável tem a ver com espaço, viu, gente? Por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui, alguma variável econômica que não tem nada a ver no tempo, que é bem espalhado mesmo para os municípios. Sei lá, número per capita de bancos, tá? Número de bancos que uma cidade tem per capita, banco no sentido de banco financeiro, aí, Bradesco, Itaú. Você divide o número de bancos que a cidade tem pela população e espalha esse variável por os dados, você vai ver que não tem padrão nenhum. Ou seja, não tem, mesmo cidades maiores, que vão ter mais bancos, quando você calcula, divide pelo PIB per capita, divide per capita pela população, vai ter um padrão meio espalhado. Então, não tem efeito espacial global. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é, depois de você olhar visualmente a variável, me fala se o espaço é importante ou não nessa análise. Se for ou se não for, o estudo global de efeitos globais vai pegar. E aí, finalmente, temos que olhar os efeitos espaciais locais, que é o seguinte: o efeito global é importante. Então, espaço ele é importante. Me mostra localmente quão importante esse efeito é. Isso que é o efeito espacial local. Ou seja, tem aglomerações daquela sua variável que você está estudando, tem aglomeração no espaço? Sim ou não? É o que a gente faz esse número 3. Então, vamos ver 1, 2, 3, vamos ver um por um. E toda a ED tem esses 3 passos, tá? Começando pelo efeito espacial visual. Depois eu volto nos outros 2. Ou seja, se é visual, eu quero que você me mostre essa variável que você está estudando, o espaço é importante? O efeito econômico transborda de uma cidade para outra, de uma unidade espacial para outra? Então, como que eu mostro esse efeito visual? Por um simples mapa dividido em quintis, ou outra faixa de valor que você queira, dessa variável econômica. Então, você pega o PIB per capita e divide em quintis, por exemplo. O que é um quintil mesmo? Você pega os dados, divide, né, em 5 pedaços, e aí
cinco quintis, no caso, né? É como se você pegasse 20% dos dados, mais, depois outros 20%, depois outros 20%, depois outros 20%, depois outros 20%, e fizesse 5 faixas de dados dessa sua variável econômica. E aí joga isso no mapa. Tá? O exemplo está exatamente esse mapa aqui. Olha o que eu fiz. Nesse estudo com o Francisco Marcelo Rocha, de 2018, a gente calculou essa variável que chama ICM, Índice de Competitividade Municipal. Foi um jeito que nós fizemos para medir a competitividade dos municípios. Beleza. E aí eu fiz isso para os 645 municípios. Aí eu peguei os dados e dividi em 5 quintis. Então, o ICM, que é essa variável aqui, ela varia entre 0 e 1. Essa primeira faixa, que é a faixa branca, são aquelas cidades que têm o ICMS o mais baixo, que foi 0,96, os 20% mais baixo. São 129 cidades. Aí a outra faixa são mais 129 cidades e assim por diante. Total 645 municípios que o estado de São Paulo tem. Tá? Então eu dividi os municípios em 5 faixas. O branquinho é a faixa de menor ICM, menor índice de competitividade do município. Ou seja, de acordo com aquele parâmetro nosso lá que a gente criou, os municípios em branco são os que têm menor competitividade. Então, aqui, ó, no oeste do estado tem, lembra que eu mencionei? Aqui no sul do estado tem vários municípios branquinhos, e aqui no leste, da divisa com o Rio, vários municípios com baixa competitividade. E alguns espalhados aqui nesse meio. Aí tem o amarelo, marrom, amarelo claro, laranja, sei lá, claro. Depois tem esse do meio, que é um laranja, 40% a 60% da competitividade. Depois 80% esse marrom mais escuro, e aí um pouco mais escuro. E aí o marronzão bem escuro mesmo são as cidades com maior nível de competitividade. Tem aqui na faixa aqui, tem o maior nível de competitividade. Entre 0,587 e 0,773, que é o município com maior competitividade. Tá, e aí, voltando, o que a gente está fazendo mesmo? Fazendo um efeito visual, uma verificação visual. Ou seja, joga os dados por quintis por cada um dos municípios. O Geoda cria para você esse mapa facinho, facinho. E olha o que nós observamos. Aqui tem visualmente, não fiz cálculo nenhum ainda, só joguei, pedi o mapa por quintil, e ele jogou a minha variável para os vários municípios, e eu percebi que aqui, perto de São Paulo, tem um monte de município marrom. Aí, perto de Campinas, para sul, aliás, até já meio que conurbando aí, cidade de Campinas, com Jundiaí até São Paulo, uma série de cidades com alta competitividade, indo para cá e para cá também. E aí, olha o que eu percebi também. Aqui tem mais alguns. Aqui perto de Ribeirão Preto tem mais alguns. Aqui perto de São José do Rio Preto também. Aqui perto de São José dos Campos. Aqui para baixo, indo para o litoral. Aqui e um pouco aqui, mas aí já um pouco mais espalhado. Então, olha o que a gente percebeu visualmente. Não fiz análise espacial ainda, não. Visualmente, eu mostrei que esses traços amarelos aqui são 3 estradas. O sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Washington Luiz e a via Dutra. Essas 3 estradas ligam até municípios com alta competitividade. Então, parece que a competitividade ela é bastante alta, seguindo esse eixo dessas 3 estradas. Foi uma das conclusões que a gente chegou fazendo uma análise visual. Então, se eu perguntar para você, pessoal, ICM, Índice de Competitividade, parece ter dependência espacial? Sim ou não? Competitividade, ela transborda no espaço? Ela se espalha de um município para o outro? Essa que é a pergunta. Olha, se for de acordo com esse efeito visual, parece que sim, né? Porque tem muitos municípios perto de Campinas
que são vizinhos e que são todos marrons, ou marrom escuro, ou então um segundo marrom. E a mesma coisa aqui na capital, e a mesma coisa aqui perto de Ribeirão Preto, e indo até São José do Rio Preto, e aqui São José dos Campos. Então, parece que espalha a competitividade através das fronteiras. Nesse sentido, parece que municípios com alta competitividade são vizinhos de outros municípios com alta competitividade. Aí você vai falar, não, mas olha, tem uns branquinhos aqui, tem outros branquinhos aqui. Tem, lógico que tem. Mas tem vários, tem uma sequência, olha lá, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André. Então, tem vários municípios em torno de São Paulo que têm alta competitividade também, que sugere que possa haver algum transbordamento espacial dessa variável que estamos estudando, que no caso é índice de competitividade municipal. Tá? Então, voltando, o que eu estou fazendo? A verificação visual para essa variável aqui, se existe algum efeito espacial. Ou seja, se ele transborda essa variável de uma unidade espacial para outra. E olhando por quintis, um mapa por quintis, você pode dividir em outras faixas. Se você não gostou de dividir em 5, ele faz em 10 faixas, ele faz em 4, tá? Ele pode fazer de outros modos. Dividir em faixas que você escolhe, de 10 em 10, de 20 em 20, ele pode fazer isso. Dividido em quintis, a resposta para essa pergunta parece que sim, que tem um fenômeno, né, voltando aqui, é um fenômeno espacial, é um efeito espacial com relação a índice de competitividade. Parece que ela se espalha pelo espaço, sim. Tá, e agora? Feito isso, vamos para o segundo passo. Essa verificação de efeitos espaciais globais vai mostrar para a gente se existe mesmo, se essa variável no espaço, se tem esse efeito espacial, se existe transbordamento. É um cálculo que ele faz. Vamos ver agora, né, como que faz a verificação dos efeitos espaciais. Ele verifica se existe mesmo dependência espacial ou se é um fenômeno aleatório. Lembra que eu falei do número de bancos por população, per capita? Esse, para mim, que eu acabei de falar, eu não tenho o mapa dele aqui, mas eu sei que ele não depende do espaço, porque se você dividir, de novo, número de bancos pela população e espalhar, fazer um mapa parecido com aquele, você vai ver que está tudo espalhadinho, não está concentrado, não tem efeito espacial. Tá? Então, a pergunta aqui é, a variável que eu estou estudando tem dependência espacial ou é aleatória? Como que eu sei? Primeira coisa é calcular esse tal índice I de Moran global, tá? Que ele verifica se tem esse efeito de dependência espacial. É o I de Moran. E como que é? Como é que é isso? O I de Moran, ele criou isso em 48 para fazer outra coisa em matemática, aí alguém, eu acho que o Ancelan mesmo, usou esse bendito I de Moran, que é essa fórmula doida, somatória da somatória dessas coisas aqui, e aqui de novo, N é o número de unidades espaciais, você tem que calcular, certo? Putz, como é, você quer que eu faça isso? Você está brincando, né? Isso se fosse em 1948, mas nós estamos em 2021, existem métodos muito melhores, mais fáceis e eficientes, que é usar o Geoda e pedir, Geoda, calcula para mim o I, volta, o I de Moran global, calcula para mim. Ele vai ir lá e calcula para você. Primeira coisa que ele vai te falar é o seguinte, olha, valor mínimo é -1 e valor máximo é +1, certo? O valor esperado, que vai ser o limite entre, volta, o limite entre dependência espacial e fenômeno aleatório, o limite entre essas duas coisas, para saber se é isso ou aquilo, vai ser dado por isso aqui, de acordo com o Moran. É -1 sobre n-1. N é o número de unidades espaciais. Por exemplo, para São Paulo, quantas unidades espaciais tem em termos de municípios? 645.
Então, você calcula 645 menos 1 vai dar 644, 1 sobre 644, com sinal negativo. Esse é o valor esperado. Se, para os seus dados, que são esses dados aqui, se para os seus dados dessa variável aqui, você calcula o I de Moran global, você calcula, e deu um valor maior que esse valor esperado, adivinha o que acontece se o I de Moran for maior que o valor esperado? O valor daquele atributo que eu estou estudando na região depende do valor dos vizinhos, ou seja, a dependência espacial. Então, é assim. De novo, Geoda calcula, papai Geoda calcula tudo para você. Ele sabe que o valor esperado é isso. Você está usando município, então o valor esperado é isso, calcula para você. Se você estiver usando microrregião, você coloca o número de microrregiões, que, se eu não me engano, são. Putz, agora esqueci o número de microrregiões no Brasil. Se for estados, os estados são 27 estados, né? Então, o Geoda calcula para você o valor esperado e o Geoda calcula também o I de Moran para os dados. E aí ele compara um com o outro. Se for maior que o valor esperado, se for maior que isso aqui, ele vai falar, nessa sua variável que você está estudando agora, ela depende dos vizinhos. Então, existe autocorrelação espacial. Tá? Então, o que significa que não é possível usar o modelo econométrico tradicional, que não leve em conta a autocorrelação espacial. Essa que é a contribuição da econometria espacial. Ela mostra para você, ó, seja qual for a variável que você está estudando, se, olha aqui, voltando 2 slides, se existe fenômeno espacial sem precisar colocar no mapa. Porque eu colocando no mapa, visualmente, eu estou enxergando que para alguma parte dos municípios existe sim um espalhamento dessa variável de um município para o outro. Visualmente estou enxergando isso. Tá? Só que, matematicamente, como que eu sei isso? Simples. Calculo o I de Moran esperado. Depende do número de regiões. Calculo o I de Moran para os dados. Se ele for maior do que isso, significa que essa variável ela tem dependência espacial. Então, voltando, depois de verificar visualmente, verifique se o I de Moran, né, ele é maior que o valor esperado. Se ele for, então, filho, agora você está sabendo que essa sua variável tem dependência espacial. Então, agora eu passo para o terceiro passo, que é ver se tem efeitos locais. Então, verificação visual, efeitos globais, isso aqui, tá? Antes de ir para o terceiro passo, olha como o que o papai Moran, o papai Geoda faz. Até isso ele faz. Ele calcula a nuvem dos dados dos 645 municípios e até, se houver, que é o caso aqui, do meu exercício que eu fiz com o Francisco Marcelo, deu que o I de Moran global era 0,32. 372, desculpe. E o valor esperado, quando você tem 645 municípios, é menos 0,05. Então, esse número é maior que menos 0,0015. Então, existe dependência espacial. E eu posso ver a mesma coisa quando eu faço a nuvem dos dados. Tá? Eu joguei o ICM com o ICM dos vizinhos. Tá? E fiz um gráfico, eu não, né? O Geoda, e ele mostrou que tem uma autocorrelação, ou seja, quanto maior o ICM de um município, maior o ICM do vizinho. Quanto menor o ICM de um vizinho, de um cara, menor o ICM de um vizinho. A nuvem está mostrando isso. Tá? Então, o Geoda calcula numa boa para nós esse efeito global. E o terceiro passo são os efeitos locais. Efeito local é o seguinte, ó, vamos recapitular, volta, 2 passos. Volta. Parece que o ICM ele tem dependência espacial. Parece, visualmente está com cara.
E de Morin confirmou matematicamente que tem dependência espacial, ou seja, transborda de um vizinho para o outro, essa variável que você está estudando. O terceiro passo que ele faz é, beleza, então me mostra as aglomerações de municípios, no caso o município que eu estou estudando aí, né, seja lá qual for o recorte regional, no caso nosso município, me mostra aglomerações de município que têm valores similares dessa variável. Ou seja, municípios de alto índice de competitividade municipal próximo a municípios com alta competitividade municipal. Alto valor de ICM com alto valor de ICM, que é o que a gente chama de mapa de cluster alto-alto. Ele vai mostrar para você todos os municípios que têm alto ICM junto daqueles que são, né, que são vizinhos e que têm alto índice de ICM. Esse indicador aqui, de efeito local, o I de Morin local, ele tem um outro nome. Se você quiser chamar de I de Morin local, chama, vai fundo. Mas ele também é conhecido como indicador LISA. E o indicador LISA, o que ele faz é isso, mostra aglomerados espaciais com valor semelhante. Então, ele vai mostrar o alto-alto que eu falei. Existe também o baixo-baixo. O que é o baixo-baixo? É aquele município que tem baixa competitividade, vizinho de município que tem baixa competitividade. No caso, qual que é a ideia? Mostrar, ó, aqui baixa competitividade está espalhando também. Tem um município que não tem muita competitividade e o vizinho dele também. Então, é o cluster baixo-baixo. Esses dois são os mais importantes. Por quê? Porque são as aglomerações de alto nível dessa sua variável e depois a aglomeração de baixo nível dessa sua variável que você está estudando. Mas existe também esses outros dois aqui que são um pouco menos importantes, mas eu vou mostrar para vocês também, que é municípios de alto competitividade, vizinho de municípios de baixo competitividade. Sabe o que é isso? Outlier. Pensa num município que tem alta competitividade, cheio de vizinho com baixa competitividade. É uma ilha, né? É um outlier, é um cara que tem alta competitividade rodeado de povo com baixa competitividade. E o baixo-alto é o contrário. É um município que tem baixa competitividade rodeado de municípios que têm alta competitividade. Ou seja, o cara ele é fraquinho, cheio de vizinho com alta. Então, esses dois últimos casos não são tão importantes, mas eu vou mostrar também. E o Geoda, quando calcula para a gente, ele calcula os 4 tipos de mapa de cluster ou mapa de aglomeração, tá? Com cores diferentes. O alto-alto é vermelho, o baixo-baixo é azul, e esse alto-baixo é azul claro e o outro é rosa. A gente vai focar então nos vermelhos e nos azuis. Espera aí que eu vou mostrar para vocês agora. Lembra dos dados do ICM, que a gente fez aquela verificação visual? Agora eu vou rodar a análise lisa neles. Olha o que deu. Mapa lisa do índice de competitividade. Tá vendo? O que é essa coisa vermelha, essa coisa azul aqui, ó? Lembra de novo. Vermelha é high, high, alto, alto. Foca nisso aqui primeiro. O que ele está mostrando para a gente são municípios de alta competitividade aglomerados de outros municípios de alta competitividade. Então, olha que interessante. Aqui é Campinas, olha, eu marquei. Aqui é São Paulo. Então, indo desde aqui perto do litoral até São Paulo, e vai indo, Jundiaí, e passa por Campinas, e vai indo, Americana, Piracicaba, Limeira, tem um grande cluster ou uma grande aglomeração de cidades com alta competitividade. Olha o que eu achei também. Perto de Ribeirão tem mais uma aglomeração ou cluster de cidades de alta competitividade. Além disso, ainda tem uns 2, 3 aqui e 4 aqui isolados. Municípios de alta competitividade isolado. Então, a primeira coisa que eu consigo observar é que, com relação ao índice de competitividade dos municípios,
existe um grande cluster que vai, né, do sul da região metropolitana de São Paulo até o norte da região metropolitana de Campinas, um grande aglomerado. Agora, o que é esse low-low azul? Aí é o baixo-baixo. Baixo-baixo significa cidades com baixa competitividade, vizinho de cidades com baixa competitividade. Então, o que salta aos olhos de azul aqui é esse grande cluster, grande aglomeração de municípios no vale que a gente chama Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, do estado fazendo a fronteira com o Paraná aqui, de municípios com baixa competitividade, vizinhos de municípios com baixa competitividade. Certo? Então, é o que eu falei, volta um slide. O primeiro caso e o segundo caso são os mapas, são que aparecem nos mapas, são os mais importantes. Verificar as aglomerações de alto valor e as aglomerações de baixo valor. Então, indo lá de novo, a gente percebe isso. É que aqui e aqui está concentrada a competitividade alta do Estado. E aqui está concentrada a competitividade baixa do Estado, além daqui do oeste e do leste do Estado. Tá, e o que são esses rosas e esses azuis? O rosa e o azul são esses aqui, alto, baixo, baixo, alto. Então vamos lá. Vamos ver o azul claro primeiro. Low, high, azul claro. São cidades, são municípios com baixa competitividade, vizinhas de municípios com alta competitividade. Então, está aqui, ó, esse azul claro, esses daqui, esses daqui. Então, que sinal que eu estou mandando para as pessoas, para os prefeitos desses municípios, se eu sou um município azul claro? É o seguinte, ó, nós estamos cheios de vizinhos com boa competitividade, só que nós, por algum motivo, temos baixa competitividade. Então, seria interessante até investigar. Se você quiser saber o nome de cada um desses municípios, o Geoda fala, viu? Ele fala mesmo. Tá nem aí. O interessante, então, para efeitos de política pública, é que o azul claro, que é o low high, é quem são os caras que estão cheios de vizinho com alta competitividade, só que ele tem baixa competitividade. E o azul, e o rosa é o contrário, high low, ou seja, alto baixo. Significa que é um município de alta competitividade cercada de municípios de baixa competitividade. Por exemplo, esse rosa, esse rosa, esse rosa e esse rosa. Esse aqui eu lembro que tenho quase certeza que é Registro. Registro é uma cidade no meio do Vale do Ribeira que tem um pouco mais de competitividade, de acordo com os 5 indicadores que a gente criou lá no artigo. Convido vocês a darem uma olhada nesse artigo aí, Sapoto e Rocha 2018, bem legal. Mas esse outro município, também não lembro, acho que é Itapetininga, são municípios de maior competitividade, só que vizinhos de um monte de municípios de baixa competitividade. Porque o que esses clusters, aglomerações, sinalizam é isso. São blocos de cidades que estão bem ou mal num determinado quesito. Esses municípios estão bem contra a competitividade e esses estão mal, né? E o azul claro e o rosa mostra o contrário, né? Quem está destoando dos vizinhos. Tem alguns destoando dos vizinhos. Então, percebeu? É isso a análise Lissa, pessoal. Análise Lissa. Então, voltando tudo aqui, o que a gente fez? A nossa AED. 3 passos para fazer um estudo espacial, né, de uma determinada variável. Uma análise exploratória, você vê, eu não estou tentando explicar ICM por enquanto, mas aqui eu estou tentando mostrar que o ICM, o Índice de Competitividade, ele tem tendências espaciais. Ele tem. No primeiro passo, que é esse mapa aqui, nós vimos o quê? Visualmente, percebemos que tem cidades aí que estão próximas de cidades
que estão bem no mesmo quesito. Então, ficou bem claro aqui. Só que qual dessas é efetivamente uma aglomeração, não dá para ver aqui. Para isso, a gente tem que ir na análise Lissa, que é o terceiro passo. Análise Lissa verifica os efeitos espaciais. Só que, antes disso, de fazer análise Lissa, eu tenho que fazer análise do I de Moran global, que ela me diz o seguinte, visualmente, eu vi que parece que tem efeito espacial para essa variável. O I de Moran vai matematicamente me mostrar que isso ocorre. De fato, isso é que eu desconfiei aqui visualmente, e vai ter, né, através desse cálculo aqui, ele pode calcular desse jeito também, ele vai calcular e vai falar, gente, fica tranquilo que índice de competitividade dos municípios tem dependência espacial. Aí, com essa segurança, eu vou para o terceiro passo e faço I de Moran local, verifica se tem aglomerações. Ela mesma mostra os clusters ou aglomerações. Tá certo? É isso. Então, nós já tivemos o interessante de isso aqui. Eu fiz o índice de competitividade, chegamos a esse resultado que eu falei para vocês, né, que vai desde São Paulo até Campinas, aí tem um cluster de Ribeirão também, e que parece que a competitividade ela está ligada a esses eixos de estrada que a gente mostrou naquele slide. Então, chegamos a essas conclusões. Para qualquer outra variável que vocês estudem, dá para fazer algum estudo semelhante. De novo, aí a menina, a Tatiane, que está estudando a produção de soja e o emprego de soja, ela pode mostrar, no caso dela, está mostrando para o Brasil, um mapa do Brasil das micro-regiões, mostrando como que, primeiro, visualmente, então aí tem um mapa do Brasil, aí você vai ter as micro-regiões, umas são marronzinhas, outras são brancas, e vai mostrar 4 mapas, um para cada ano. 91, 2000, 2010, 2018, e ver como isso aí evoluiu no tempo, né? Como que foi mudando isso daqui, essa curva no tempo, por causa do Brasil, né? No caso do Brasil. E depois a gente vai poder perceber aglomerações de produção agrícola, no caso do outro exercício, que não está pronta a monografia ainda, senão eu mostrava para vocês. Mas, enfim, é essa a ideia, tá? E aí você pode estudar várias coisas, você pode estudar por setor, né? Você pode estudar, e tem um outro menino que vai estudar o setor indústria têxtil, o outro vai estudar o soja em particular, então tem uma série de estudos aí que dá para ser feito essa análise exploratória de dados espaciais. Tá. A econometria espacial é relativamente rápida aqui, e eu vou mostrar como que faz, mas nós não vamos ter que, no fim da disciplina, aí, mostrar o estudo de econometria espacial, porque a ideia aqui agora é o seguinte, ICM, Índice de Competitividade dos Municípios. Está claro que tem, quando você analisa, quando você faz essa análise exploratória, está claro que é uma variável que tem dependência espacial. Tá, e se eu quiser explicar agora os determinantes do índice de competitividade? Por exemplo, sei lá, população, renda, nível de estágio econômico, sei lá, um monte de variáveis. Como que eu faço? Bom, eu não posso usar um modelo econométrico tradicional da econometria que vocês tiveram 1 e 2. Não dá. Tem que ser de econometria espacial. Por quê? Porque eu acabei de provar por A mais B que essa variável tem dependência espacial. Portanto, você vai jogar na econometria, vai dar violação daqueles pressupostos da econometria. Então, você tem que fazer um outro jeito. Que jeito? Um modelo de econometria espacial. Tá? E existem vários modos de você modelar esse fenômeno espacial aqui. Certo? Vou mostrar alguns deles. E lembrando que
Agora, essa variável que você está tentando explicar é a variável que a gente conseguiu provar na AED que tem dependência espacial. Então, faz de conta, no nosso caso aqui, que é o ICM, a competitividade dos municípios. Tá? Faz de conta que é. Então, vamos ver os possíveis modelos. Tem uma lista de modelos aí. Vou só mostrar meio por alto. Se alguém precisar desenvolver ou quiser desenvolver um modelo desses aqui, só falar comigo, eu com o veneziano, os dois têm desenvolvido aí várias orientações de monografia e de mestrado também, no nosso programa de mestrado em desenvolvimento em economia e desenvolvimento que a Unifesp tem. Temos orientado também dissertações de mestrado lá. Tá? Aqui eu vou só mostrar de maneira por alto quais são os modelos de econometria espacial, né, que foram criados nesses últimos anos aí. E olha, desde 88 já deu tempo de criar 2 gerações de modelos até de econometria espacial. A primeira delas com os modelos SAR, SEM, SLX e SAC, que são os modelos de autorregressivo espacial, modelo de erro espacial, modelo de defasagem de X e o modelo autorregressivo completo. Vamos ver daqui a pouco aí. De novo, eu só vou mostrar por alto, tá? Se alguém quiser rodar, precisar, a gente desenvolve em conjunto. E mais recentemente, os modelos Spatial Durbin Model, SDM, ou modelo Durbin espacial, e o modelo de erro Durbin espacial, que é o SDEM, Spatial Durbin Error Model. Tá? São modelos mais recentes, portanto, contribuição a mais com relação a esses modelos anteriores aqui. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco desses modelos. Ó, esse aqui é o modelo tradicional da econometria. Eu tenho uma variável y, eu quero explicar ela por um conjunto de variáveis x. Então, esse x aqui é um monte de coisas. x1, x2, x3, x4, x5, por exemplo. Sei lá. O y é o índice de competitividade do município. E o x vai ter aí, sei lá, população do município, renda do município, se o município recebe volume significativo de transferência do governo federal. Eu posso criar um monte de variáveis para tentar explicar um modelo de econometria. Esse aqui é o tradicional, não tem espaço ainda. Ou seja, é um modelo que você vai usar caso o seu y não tenha dependência espacial. Ou seja, quando você fez a ED e aí chegou o I de Moran lá e falou, ó, não tem dependência espacial, vai com o modelo tradicional. Vai com o modelo tradicional, porque significa que a tua variável que você quer explicar, y, não tem dependência espacial nenhuma. Essa que é a ideia. Então, o modelo não espacial, é o que eu chamo de modelo não espacial, é esse modelo de econometria 1 e 2 que vocês conhecem bem. Tá? E beleza. Agora, da agora em diante, são os modelos de econometria espacial. Por exemplo, o tal do SAR, que é o modelo Spatial Autoregressive, e o R, eu esqueci o que é o R. Spatial Autoregressive, regressão. Regressão autorregressiva espacial. Olha como ele é diferente. Então, ele tem, aqui está a sua variável y, que você quer explicar, por exemplo, ICM, mas, olha que doideira esse primeiro termo, o que é essa loucura aqui? É a variável y, ICM, só que, o que era o W mesmo? Era a matriz de pesos espaciais. Matriz de pesos espaciais. Ou seja, eu estou multiplicando o ICM pelos meus vizinhos. Ou seja, esse termo aqui é o PIB dos vizinhos.
Então, olha o que eu fiz. Eu introduzi nesse modelo de econometria espacial, eu falei que o y ele é igual a, ou ele é função do PIB dos vizinhos mais x vezes o beta, que é o coeficiente desses vários variáveis x. Então, x, o que é x mesmo? Todas aquelas coisas que eu acho que explica o ICM, por exemplo, eu tinha falado população, renda, e se recebe transferências de governo. Então, o que eu coloquei a mais em relação ao modelo da página anterior, essa daqui que é o tradicional? Eu coloquei o PIB dos vizinhos. Em outras palavras, o PIB ele é função do PIB dos vizinhos e o X, que é população, PIB, renda, se recebe transferências do governo e outras variáveis. Ou seja, eu estou introduzindo a possibilidade de que, se esse ρ, que é o coeficiente dessa variável aqui, for, né, significativo, vai significar que o modelo, que o PIB dos vizinhos explica o seu PIB. Então, o PIB de Osasco, em parte, é explicado pelo PIB de São Paulo, tá? Por causa dessa vizinhança que eu estou mostrando, forçando até com a variável W. Tá? Então, nesse modelo, você mede o transbordamento, ou seja, que você está assumindo que a sua variável ICM depende do ICM dos vizinhos. Então, esse modelo é muito usado. Né? Também tive alguns alunos que fizeram modelo de econometria espacial, um trabalho do ano passado aí, bem legal, por sinal, calculando o papel das cidades médias no crescimento, né? Que tinha uma hipótese de que só que as cidades que mais cresciam eram as cidades grandes, que já eram grandes. E aí o que esse trabalho aí mostrou, até baseado nos estudos lá da Europa e dos Estados Unidos, o que essa monografia nossa, o aluno Guilherme Isaías mostrou, é que o papel da cidade média importa. É importante as cidades médias também, elas também crescem. E nos últimos anos, ela tem até crescido mais do que as cidades grandes. Então, pensa na região metropolitana de São Paulo. Tem São Paulo, que é uma cidade grande. Aí você tem Osasco, que é uma cidade grande. Aí você tem Barueri, você tem Santana do Paraíba, que são cidades médias. E o crescimento dessas cidades tem sido grande também. Vai para Campinas agora, região de Campinas. Cidade de Campinas tem um PIB grande. Mas aí você tem algumas cidades com crescimento, cidades médias com crescimento alto perto de Campinas, como Vinhedo, como Indaiatuba, como Valinhos. Então, parece que existe esse padrão aí, que recentemente o crescimento tem se dado aí também nas cidades médias. E aí a gente usou um modelo SAR para mostrar isso. Tá? Aqui era o crescimento das cidades e aqui o crescimento das cidades dos vizinhas. Tá? A gente conseguiu usar esse modelo SAR. O que mais? Modelo defasagem de X. Espera aí, volta um pouco, deixa eu ver. A nossa lista está aqui, ó. Modelo de defasagem de X, que é um modelo SLX. Ah, não, eu pulei. Eu pulei o modelo de. Desculpe, gente. Eu pulei aqui o modelo de erro espacial. Vamos lá, modelo de erro espacial, que é chamado de 100. A variável de erro, nesse caso, depende dos vizinhos. Olha, dá uma olhada nesse modelo aqui. Tradicional, de econometria tradicional. Y, ele é função dos x, com seus coeficientes, mais um erro. Só que esse erro aqui não é o erro padrão, ele é um erro diferente. Olha o erro aqui. Tem um W dentro que multiplicado pelo erro, mais o erro padrão. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, são variáveis omitidas. Lembra que quando você tem variável omitida, o erro que pega? Então, aqui, as variáveis omitidas, elas têm dependência espacial. Ou seja, as variáveis omitidas, você possa eventualmente esquecer do modelo, de pôr no modelo essas variáveis omitidas, elas
tem dependência espacial. Então, supondo que eu esqueci de botar a população no modelo, aí a população está aqui no erro e a população dos vizinhos está aqui. Tá? O modelo de erro espacial ele serve para pegar esse efeito. Agora sim, modelo de defasagem de X. Ou seja, olha como que está o modelo. Esse modelo, as variáveis independentes, que é a variável X, também tem transbordamento. Ao contrário do primeiro modelo, que o Y tinha dependência espacial, agora o X tem dependência espacial. Olha o X sendo multiplicado pela variável, pela matriz W. Explique isso melhor. Tá. Y, ICM, índice de competitividade. X, aquelas variáveis explicativas. Quais mesmo? População, renda, transferências de governo. Aí elas aparecem aqui de novo como renda dos vizinhos, população dos vizinhos, transferências governamentais que os vizinhos recebem. Então, esse modelo pode ser importante. Tá? Teve um modelo, uma vez eu usei esse modelo aqui, porque eu acho que eu já não lembro mais o caso em muitos detalhes, mas enfim, esse modelo também é importante. Às vezes, a dependência espacial, volta 2 slides, aparecem aqui na variável dependente, que é a nossa variável de estudo, no caso nosso ICM, mas às vezes a dependência espacial aparece nas variáveis independentes. Tá? Por exemplo, a população, faz de conta que o X é população, e aí eu chego à conclusão que a população é importante para explicar o ICM. Quando você coloca aqui, e essa variável é significativa, ela está te mostrando o seguinte, meu caro, população explica ICM, mas não só a população da cidade que você está analisando, mas dos vizinhos. O que meio que faz sentido, né, pessoal? Pensa numa região metropolitana que tem bastante população. Então, os vizinhos também vão afetar, vão fazer, explicar a competitividade. Porque é uma região inteira que tem grande população. Não só uma cidade que você está analisando, mas as vizinhas também. E agora, quando você tem regiões com cidades com pouca população, né, aí vai dar também, isso aqui vai mostrar aqui, então, que pode ser que seja, né, verdade, ou seja, que não só a população que você tem que levar em conta, mas a população do vizinho. E isso acontece por efeitos de demanda, por exemplo, né? Então, vamos supor, São Paulo tem uma grande demanda, aí você vai ver do Osasco, também uma cidade vizinha e grande, também vai ajudar a ter mais demanda, porque também tem uma população grande. Então, esse é o modelo SLX. Esse modelo aqui é o SAC, ele é o SAR, principal modelo nosso, somado com o 100, que tem o erro. Ele é o SAR, né, onde o Y tem dependência espacial, somado com o 100, que é onde tem erro com dependência espacial. Então, vamos lá. O SAC é isso, é a soma dos dois. Olha lá, ele tem a carinha do SAR, só que tem o erro do 100. Em outras palavras, existem os dois fenômenos juntos, dependência espacial na variável principal e no erro. Tudo bem. Agora, os dois últimos modelos, e aí termina praticamente a nossa discussão aqui, vou passar bem rápido os dois modelos. O SBM, ele é um modelo híbrido, uma mistura de SAR com 100, que é um modelo legal de ser estimado também, porque às vezes acontece isso. Ó, o Y aparece aqui e o Y de novo aqui dos vizinhos. Aí aparece o X aqui e o X dos vizinhos. Isso significa que quando você está desconfiado que
não só a sua variável dependente tem dependência espacial, mas nas variáveis independentes também tem dependência espacial, você está desconfiado? Usa SDM. E o SDEM é uma mistura de 100 com SLX. O que é o SLX? É quando você acha que as suas variáveis independentes têm dependência espacial e a dependência espacial aparece no erro também. Tá bom? Terminou essa discussão dos modelos, eu estou quase acabando. Nós já vimos todos esses modelos aqui. Tá? E aí, se alguém vai falar, qual que eu escolho? Porque você me apresentou esses 6 modelos aí, o que eu escolho? Qual deles? Na verdade, tem uns testes, igual aqueles testes que a econometria tradicional tem, uns testes que te mostram qual modelo é melhor e faz mais sentido usar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, de novo, se alguém precisar usar isso, a gente entre em mais detalhe, mas só para dizer que para escolher entre esses vários métodos econométricos, existe métodos para fazer isso, escolher entre os 6 tipos de modelo e outros que eventualmente existam além desses 6 aqui. Tá bom? Bom, e aí? E aí o seguinte, uns últimos comentários. 1, 2, 3, 4, 5. Com relação à econometria espacial. Esquece métodos dos quadrados ordinários. Esquece. Por que tem que esquecer? Por causa da dependência espacial, da autocorrelação espacial. Nunca vou poder usar MQO. Então, eu tenho que usar outros métodos. Tá? Por exemplo, máxima verossimilhança, VI, que são as variáveis, como é que é? Variáveis instrumentos. Né? E aí outros métodos, GLS, acho que é GLS que chama, né? Então, outros métodos vão ser necessários, porque MQO na econometria espacial não funciona. Tudo bem, porque qualquer um daqueles pacotes que eu falei, que eu mostrei lá, Geoda, ou R, ou Stata, eles têm MV, máxima verossimilhança, eles têm VI, eles têm outros jeitos de estimar. Então, não se preocupem quanto a isso. E mais um detalhe, à medida que isso aqui foi se desenvolvendo, surgiu outras possibilidades. Um estimador Poisson, métodos NB espaciais, método de Tobit. Tobit, que a gente viu em econometria, tem Tobit espacial, tem uma especificidade de variável dependente, né? Tem uma especificidade. Então, primeiro ponto é que a estimação é diferente no caso da econometria espacial, tá? Segundo ponto, aqui eu coloco uma regra simples de uso das matrizes de peso. Se você quiser usar rainha e pronto, como a maior parte das pessoas usa, esse é um método que as pessoas fazem. Só que é o seguinte, se você, o Geoda e os outros softwares deixam você mudar a matriz W, a matriz de peso. Então, sabe o que você pode fazer? Rodar o seu software, rodar esse método de econometria que você acabou escolhendo aí, algum desses aí, e ver qual que dá o maior índice índice do I de Moran global. Aquele que der o maior índice I, seja rainha, seja torre, cavizinhos, distância inversa, você pode testar isso e ver qual que deu o maior I de global e escolhe aquele que deu o maior I de Moran global e fica com aquilo. É uma possibilidade, tá? Principalmente para fazer um trabalho mais bem elaborado, né? Que mais? Escolha entre os modelos. Então, essa regra de Ancelan, ela já é um pouco antiga. Eu coloquei aqui, mas se eu quiser escolher um daqueles modelos, né, é na época que tinha o SAR e o SEM. Hoje já tem, você viu, pelo menos 6 tipos de modelos diferentes, então a regra de Ancelan já não serve. A regra de Ancelan serve quando você tem que escolher entre o modelo SAR
O SAR é aquele que tem a dependência espacial na variável dependente, no Y, e o 100, que é o do erro, onde o erro que aparece é dependência espacial. Beleza? Então, se eu tiver que escolher entre esses dois, eu faço o seguinte: eu rodo o modelo clássico MQO, dentro do Geoda mesmo, dá para fazer isso. Faço o teste do multiplicador de Lagrange, e aí, se os testes derem robusto, se os dois forem significativos, eu tenho que adotar um modelo que for significante. Se não for significante, nenhum deles, então é porque nem o SAR nem o SEM funcionam, e aí você vai usar a econometria tradicional. Mas se tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher aquele que deu maior significância. Tá? Se os dois não deu significância, então estou fora. Mas se um deles deu significância, eu escolho aquele um. Agora, se os dois deram significantes, eu vejo aquele que tem o melhor teste robusto, que é o do multiplicador de Lagrange. Tá? Também, isso aqui a gente não vai cobrar detalhes, mas é assim que você faz escolha entre esses dois modelos. E, para terminar, como que eu faço que tipo de dados que eu uso em econometria espacial? Eu não sei se eu mencionei lá no começo, mas só os dados e colocar numa planilha não dá. Eu preciso de um mapa. Por quê? O mapa vai te dizer se aqueles dados são para qual unidade geográfica. E esse mapa é o que a gente chama de shapefile, que é arquivo com extensão SHP. Então, se você achar lá São Paulo.shp ou Estado de São Paulo, municípios de São Paulo.shp, é o shapefile. Tá? E no Geoda não adianta ter só um arquivo de Excel. Você tem que ele precisa de seis arquivos ou 7 arquivos, não lembro direito. Ele usa 7 arquivos. Então, sempre que você for trabalhar com esses dados espaciais, você já sabe que não é um arquivinho só de Excel bonitinho que vai dar conta, não. Você vai precisar rodar, você precisa achar o shapefile. Ah, mas professor, eu queria ler os dados para os municípios do Brasil. Tem shapefile dos municípios do Brasil? Tem. E eu vou mostrar para vocês aonde que encontra esses shapefiles. Acho que o Breno vai falar isso também na aula do Geoda. Onde que eu acho esses shapefiles? Onde que eu acho isso aqui para entrar os dados espaciais? Tá? Ele vai mencionar com certeza. O que mais? Isso aqui eu já falei, dos pacotes de econometria. O R-Stata, o MATLAB eu coloquei aqui, mas eu não tenho certeza, não. O R-Stata com certeza roda econometria espacial. O Geoda, no nosso caso. O ArcGIS e ArcMap, que são usados bastante pelo pessoal da arquitetura e urbanismo, né? E a linguagem de computação, quando é necessária, é essa Python, aí que Python, eu não conheço muito bem essa linguagem, não. Finalizando, com relação ao Geoda, em primeiro lugar, para visualização, que é aquele primeiro passo da AED, ele pode fazer esse tipo de visualização de dados. Dividir os dados em percentis, em quartis, em quintis, que é o que nós fizemos. Ele cria histograma, ele cria boxplot, coisas que vocês viram em estatística. Beleza? Quanto às matrizes de peso espacial, o Geoda só tem essas daqui. Não tem todas, não. Rainha, torre, distância, cavezinhos, beleza. E, finalmente, se eu tiver que calcular os Idmoran global e o local, que é o LISA, ele consegue calcular para você numa boa. E, finalmente, daquela lista de modelos econométricos, todos, né, o Geoda tem uma limitação. O Geoda ele só estima 3 modelos. O MQO comum, que é um modelo assumindo que não tem dependência espacial, e 2 modelos espaciais só o Geoda roda, o SAR e o SEM, que é o SAR é aquele do dependência espacial na variável dependente,
e o sem dependência espacial no erro. Só tem esses dois aqui. Não sei se em versões mais novas, eu acredito que ainda são só esses daqui mesmo. Se quiser rodar SLX ou outro, aí você vai precisar do R, de Stata, e daí para frente. Muito bem. É isso por hoje.